Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, seja convosco, seja com todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Essa paz que eu declaro para a tua vida e para a tua casa, nessa manhã abençoada, do qual já fomos abençoados milagrosamente por Deus, por entregar mais um dia do céu aqui na terra, mais uma convocação desse céu lindo, perfeito, céu de Deus, terra de Deus. A terra pertence a Ele, tudo pertence a Ele. A terra é o globo onde Ele se assenta, Isaías vai falar, e tudo está no controle dEle. Aleluia. Provérbios 15, Salomão vai dizer no versículo 3 que os olhos do Senhor estão por toda a parte, contemplando os bons e os maus. O Senhor está nos vendo desde o nosso levantar até o nosso deitar. O Senhor nos coloca para dormir, o Senhor nos coloca para despertar. Então que possamos reconhecer a grandeza de Deus abaixo desse céu e mais um dia milagroso que Ele nos entregou. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Digno é o Cordeiro, aleluia, que foi morto, que foi entregue. Sim, para morrer na mão dos homens, para padecer na mão dos homens. Jesus, em muitas passagens, passando com os discípulos, Ele não cessava de estar sempre trazendo à memória, falando isso. É necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores, para padecer na mão dos pecadores, para que seja entregue à morte, seja crucificado e ao terceiro dia Ele ressuscitará. Falou para os discípulos, falou para Pedro, falou para Maria Madalena, mas todos ali naquela unção, naquele amor, andando com o próprio mestre lado a lado, muitas às vezes até ouvia, mas não acatava, e até acontecer, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia. E a primeira coisa que Ele falou para Maria Madalena foi para que avisasse Pedro e os discípulos, amém? Mas recitando também que antes de Maria Madalena ter um encontro com Jesus, o anjo do Senhor está lá e fala para ela: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Se vivemos avivado com Cristo, não tem como a gente fuçar em coisas que Ele já tirou da nossa vida, que já foi mortificado e lançado ao mar do esquecimento. Isso é uma chave divina na tua vida para você avançar e crescer na graça e no conhecimento. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Porque às vezes você se declina ou oscila e volta para coisas do qual Deus já te livrou, que envolve morte, mas Deus te declara vida e vida com abundância. Amém? Deus seja louvado. E o próprio anjo repreende naquele momento Maria Madalena e fala: o mesmo te avisou lá na Galileia que ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia. Então, coisas que a gente lê, medita nas Escrituras, a gente não pode esquecer, a gente tem que cravar e deixar ela entronizar na nossa vida, causar um movimento na nossa entranha, para que ansiemos que a volta de Cristo acelere. O próprio Pedro fala que a gente tem que acelerar a vinda de Cristo, e esse acelerar não é falar vem Jesus, não, ninguém sabe o dia e a hora, mas seria sim a gente anunciando cada vez mais a palavra de Deus, em nome de Jesus, pregando arrependimento e sendo um imitador de Cristo. Eu falo que tem muita gente que está falando, muita gente está falando de Jesus, Jesus é bom, isso, aquilo, mas imitadores ainda não tem muitos, que quando alguém se torna imitador, é alguém que entregou a vida na mão de Deus, em nome de Jesus. Então é mais uma vida na mão de Deus, é mais uma alma resgatada da mão do inferno, da mão de Satanás, tirada do inferno, tirando fora da presença de Deus e colocando de novo na presença de Deus. Cada vida resgatada e tirada desse mundão louco que é jaz do maligno, que pertence ao inimigo, tirada, resgatada e colocada nos braços do Pai, acelera a volta do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra fala que enquanto todo joelho não se dobrar e toda língua não confessar que só o Senhor é Deus, Ele não voltará. Então, o aceleramento à volta de Cristo, quando Pedro relata em uma das suas cartas, é o anunciamento da pregação do arrependimento para que vida se arrepende. Então, até que na mesma carta de Pedro, ele fala que ele incita ali alguns falsos profetas, doutores da lei, falsos, ovelha vestido de lobo, que perguntam: onde está o teu Deus? Cadê a promessa que vocês falam que vem, mas nunca vem? Passa tempo, entra tempo, está do mesmo jeito. E Pedro responde na mesma carta, falando ali que o Senhor, a promessa do Senhor não tarda. Pode demorar, mas ela não é tardia, ela há de cumprirá. Mas o Senhor é longânimo e Ele anseia que todos cheguem ao arrependimento e que nenhum dos seus se percam. Amém? Jesus está te esperando. Jesus anseia que você entregue a tua vida na mão dele.
se lance aos pés dele, para que ele possa cuidar da tua causa. Jesus espera você, espera a tua família, espera quem ainda não está nos braços do Pai. Cada dia que uma vida acorda aqui, nessa terra, nesse mundo, que ainda não está no caminho do Senhor, eu falo que o único motivo dessa vida ter acordado é Deus esperando ela lançar tudo aos pés de Jesus. Às vezes tem coisas que pesam dentro de pessoas que elas não conseguem identificar o porquê e de onde que é, e elas esquecem que ela ainda não está servindo o Deus vivo, o Deus que tira peso, o Deus que despedaça jungo, o Deus que dá clareza em todos os fatos, o Deus que dá escape em toda situação delicada, o Deus que livra da mão do inimigo, o Deus que permite passar no fogo, mas não permite queimar, o Deus que permite entrar em águas agitadas, profundas, mas não permite as águas nos afogar. Aleluia, Deus seja louvado. Deus abençoe, glória. Deus seja louvado. Pois o papai pega lá, já eu vou lá. Deus seja louvado em mais uma manhã divina. Eu gosto de frisar muito, sabe, o amanhecer, irmãos, porque é muito forte a gente nos dar conta que estamos vivos em mais um dia. É muito oportuno a gente reconhecer esse detalhe divino, rico e poderoso. É mais um milagre quando você acorda. Sempre falo, friso e vou estar sempre falando em todos os vídeos, né, que algumas pessoas às vezes vão entrar no canal e vão ver outros vídeos, né, que eu creio que Deus vai ministrar no coração de cada um, da forma e do jeito dele, e Deus conhece o teu coração e sabe que você precisa da palavra de Deus. E aqui nesse canal pregamos, anunciamos e divulgamos as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus que foi enviado para nós na cruz, através do amor de Deus, por tal forma, por nós que antes andávamos como ovelha desagarrada, andávamos atolados no pecado, e mesmo assim, a gente, em toda a nossa iniquidade, Deus enviou teu Filho. Enviou teu Filho para que nós, através desse sacrifício, reconhecemos o Filho amado de Deus como único e suficiente Salvador da nossa vida. E passamos a viver uma vida aqui em Cristo Jesus. Então que assim seja, que possamos sempre lembrar desse sacrifício, trazer a memória para que podemos andar aqui nessa vida com Deus em nome de Jesus. Amém? Mas eu friso o amanhecer, eu friso o despertar, porque isso é bom demais a gente trazer a memória que não somos por acaso, não somos um acidente e não somos um tinha que ser, não somos propósito, somos resultados de promessas de semeação, de vidas que oraram pela nossa vida. Hoje eu estou aqui como mensageiro de Cristo, anunciando a palavra de Deus, porque vidas semearam o meu nome em oração. Vidas oraram para a minha vida estar aqui. Assim eu oro pela tua vida que está aí, para que seja um canal de bênçãos no caminho do Senhor Jesus. Assim eu oro pela tua casa. Eu posso estar falando o teu nome, mas o Espírito Santo já pode estar tocando no teu coração em espírito e em verdade, e a sua casa já pode estar sendo movimentada espiritualmente. Eu já declaro a quebra de todo vínculo maligno, eu declaro a quebra de todo vínculo de trevas. Seja os anjos do Senhor acampando ao teu redor, limpando, purificando todo o ambiente, para que você possa viver uma vida de obediência no caminho de Deus, entregando-se totalmente ao Senhor. Lembre-se que cada amanhecer, cada despertar envolve o amor de Deus para conosco. Cada vida que acorda aqui, eu friso e falo muito, né, do amanhecer, do despertar, é rico, divino e poderoso. Isso é bom demais, porque vem da parte de Deus, não da nossa parte. Então, cada vez que Ele estiver nos acordando, creia, confie, Ele é poderoso para cuidar do dia que Ele te entregou. Cada dia que o Senhor nos acordar, Ele é poderoso para cuidar, porque aquele que começou a boa obra há de terminar. Aleluia. Ah, mas eu ainda não sei, não estou. Mas se Ele te acordou, independente como você está, né? Venha, você precisa vir, você precisa dar um passo. Já está tudo pronto. Torno e volto a falar, né? Deus é poderoso, o Espírito Santo ministra muito forte no meu interior, em algumas parábolas, em alguma simbolização, em alguns exemplos, né? E muitas das vezes Ele dá o exemplo para falar com vidas, né? Para evangelizar outras vidas que às vezes estão em situações e não conseguem sair, como bolhas, né? Algumas bolhas foram formadas em algumas vidas, essas vidas ficaram presas porque essas próprias vidas permitiram algumas bolhas fechar ela. E como que faz para mim sair dessa bolha? Estourando. Uma bolha acaba, uma bolha sai de cena quando ela é estourada, né? Se você está numa bolha do qual não está te fazendo bem, você tem que estourar. E ela é estourada de dentro para fora.
Se você não estourar, você vai ficar nessa bolha. Que bolha? Na qual você às vezes não consegue sair. Às vezes nesse mundinho que está repetindo ciclos, né, que não tem sido bom na tua vida. Então estoura algumas bolhas e caminha, rompe, marcha para frente. Não olha no retrovisor não. Deixa lá, deixa no mar do esquecimento. Aleluia. Deus seja louvado em mais um sabadão na nossa vida, na tua casa, que você possa entregar seus caminhos na mão do Senhor e se esforçar para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Sabemos que não é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil, mas é o caminho, é o sentido da vida. Após essa vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você anseia depois dessa vida ter o Pai, se você anseia depois dessa vida descansar nos átrios do Senhor, no céu, na glória de Deus, você tem que estar aqui na terra no caminho de Jesus, do qual já foi enviado o acesso, do qual já foi enviado o nosso libertador, o nosso Salvador e o nosso Senhor, Cristo Jesus na cruz do Calvário, há 2025 anos atrás. Isso já está liberado. Se você ainda não faz parte desse plano divino que foi feito por mim e por você, hoje é um novo dia para você estar fazendo bom uso dessa oportunidade. Amém? Deus seja louvado. Eu quero ler com vocês aqui alguns provérbios em nome de Jesus, no contraste e nos resultados do ímpio e do justo, do que faz a vontade de Deus e o que não faz a vontade de Deus. E eu quero começar gosto sempre de falar que tem diferença do que serve e do que não serve, do que procura obedecer e do que não liga em o que vai fazer, do que teme, do que não teme, do que se preocupa e não se preocupa. Não tem problema você ser ignorante e tolo a tal ponto de desprezar o sacrifício da cruz, a tal ponto de desprezar o próprio Cristo na tua vida. Não tem importância, mas você tem que ter a ciência que tem resultado. Ambos têm resultado, o que anda com Deus, o que não anda com Deus, o que recebe Jesus, o que não recebe. Um resultado de quem anda com Jesus e permanece até o fim vai ser o céu. O resultado de quem não anda com Jesus e fica nessa terra vagando ao derredor, né, perambulando, fazendo coisas que não é do agrado de Deus, o resultado é o lago de fogo, Hades, inferno. É verdade, ambos caminhos têm recompensa. Uma recompensa boa, outra recompensa ruim, que fique ciente. Amém? E eu quero trazer para nós aqui alguns provérbios de ensinamento, de sabedoria, né, para a gente poder nos identificar e identificar. Nos identificar, nós, nos examinar nós mesmos, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, né, sobre a ceia, sobre fazer parte do corpo de Cristo, sobre estar ali no caminho de Cristo, né, aquele momento, né, aquele princípio, né, examina o homem-se a si mesmo, para que não tome desse corpo, desse pão indignamente. O que eu vejo nisso, né? Que adianta às vezes você estar num domingo na Santa Ceia, na igreja, tudo bonitão, lindão ali, dando glória, unção, derramando. Unção ou emoção, né? Tem uma mensagem muito forte sobre isso. Logo mais vou estar colocando aqui. E na segunda-feira você está nessa rotina normal, não se esforçando nem um pouquinho para viver o sobrenatural. Você tomou do pão, você tomou parte do corpo de Cristo no domingo indignamente, porque na segunda você deixou voltar tudo que já tinha sido limpo, você deixou retroceder na tua vida tudo que já tinha sido limpado. Então você tanto faz, tanto fez. Para você naquele domingo foi um episódio, foi uma programação, foi um assistir quando ele acaba, desliga a televisão, desliga aquela programação, acabou. E muita gente está levando a caminhada com Cristo assim, no assistir, eu vou lá ver, eu vou lá para ouvir, aí acabou lá também, acaba dentro da pessoa também. Essa chama tem que continuar acesa. Lembra da parábola das 10 virgens? Todas tinham fogo, todas tinham luz, todas estavam acesas, mas 5 prudentes, 5 loucas. 5 prudentes decidiu buscar mais. 5 prudentes decidiu ficar mais cheia, né? E as outras 5 loucas achou que o que tinha estava suficiente. Muita gente limita a busca e a fé em Cristo Jesus e acha que do jeito que está é o suficiente. Deixa eu falar algo, nunca vai ser o suficiente para Deus. Nunca vai ser suficiente a tua adoração, nunca vai ser o suficiente a tua busca. Por isso que a palavra fala em Salmo 105, versículo 4. Busque a face do Senhor continuamente, sem cessar. Aleluia. E eu quero começar aqui dos Salmos primeiro, Salmos muito forte e desbravante, libertador. Uma vida que está em Cristo, ou a vida que está começando em Cristo, e uma vida que está caminhando com Cristo, né? O Salmo 1, falando de uma vida que procura viver nos caminhos do Senhor. Amém? Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é aquele
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado, abençoado é aquele que não ouve o conselho do ímpio, não ouve o conselho de quem não está no caminho de Jesus, que não tem nada a ver com o Deus que você serve. Tem que ser vigilante nisso, no que você ouve, no que você retém, examinar tudo e reter só o que te for bem, for fazer bem para a tua alma, o apóstolo Paulo fala. Então, que a palavra fala do salmista, já dando a bem-aventurança para aquele que não se atenta ao conselho do ímpio. Ele pode ouvir, mas ele não vai acatar. Aleluia. Ele não se detém no caminho dos pecadores, caminhos que Deus livrou. Esse que outrora andava caído, ele não procura mais andar naqueles caminhos, mesmo ele estando com Deus. Ele vai se abster desses caminhos, ele não vai tentar o mal, ele vai fugir da aparência do mal. Aleluia, 3 requisitos. Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não ouve o que não é da parte do Senhor, e vidas que ainda não estão do jeito que Deus quer, às vezes quer te aconselhar em coisas mundanas, te amansando numa situação aqui para te tirar da própria presença de Deus. Tome cuidado com isso. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores, não volta para lugares de onde Deus te tirou, não sei que seja para pregar o evangelho, mas o apóstolo Paulo fala que é para a gente fugir da aparência do mal. Amém? E terceiro, não se assenta em roda de escarnecedores. Essa é as bem-aventurança para a vida que anda com Deus. Roda de escarnecedores, roda de zombaria, roda de conversas aleatórias, roda de conversas que não tem nada a ver com o Deus que você serve, rodas de conversa que não vai ter um ali, Jesus está voltando, vamos nos aprumar, vamos buscar cada vez mais, roda de conversa que não vai ter isso. Então a gente tem que se atentar com essas coisas para ver onde estamos, por onde caminhamos e se estamos sendo verdadeiramente uma chama viva no caminho de Deus. Aleluia. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Qual que é o prazer da vida que anda no caminho de Deus? O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Muito forte esse salmo, porque primeiro dá três princípios aqui das bem-aventuranças. O que não ouve o conselho do ímpio, o que não anda no caminho dos pecadores, e o que não se assenta em roda de escarnecedores. Ao contrário, o teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujo a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Então tem aqueles 3 princípios, amém? Lembrando que a mensagem, a passagem, essa palavra do qual o Espírito Santo ministrou no meu coração, é sobre o contraste do justo e do ímpio. E o Salmo 1 começa falando do justo que não segue o conselho do ímpio. Aí fala o resultado, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vai ter sempre fruto na tua vida. Você vai ter sempre uma palavra de consolo para alguém que vem até você. E a tua própria vida, a tua descendência, os seus vão estar sempre florescendo, de tempo em fora de tempo. Porque rios de água viva vão estar passando, fluindo. Por causa do quê? Das bem-aventuranças. Por causa do quê? Da meditação dia e noite. Porque quando você medita na palavra dia e noite, não tem como você ser confundido por homem mortal, sendo que você examina a palavra do imortal, Deus Pai, aleluia. E aqui está falando do justo e depois fala dos ímpios. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Os que não vivem sobre a vontade de Deus não são assim, não vão florescer, não vão dar frutos, não vão ser árvores, como árvores plantadas na beira do ribeiro. O versículo 4 fala, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O que é palha, irmãos? A palha você pega na mão e faz assim, ó, palha seca. João 15 vai falar através do próprio Cristo que o que tiver em mim der fruto, ele poda para dar mais fruto. O que não tiver, ele corta e lança no fogo e é queimado como palha. O que é uma vida aqui andando sem Deus? É como palha. Despedaçar, desfarela, vão sumir. Aleluia, vão queimar no fogo, é verdade. Sim, o próprio Cristo simboliza isso, uma vida que não anda aqui com Ele. E aqui o salmista está falando no versículo 4, o resultado de uma vida que não anda com Deus, dos ímpios. Primeiro falou do que serve, do justo e do que não serve. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Espalha, quando vê, some. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Não vão estar esses no tribunal. Sim, porque já vão estar destinados, vão estar com a alma condenada já, porque não andou com Cristo aqui. E a palavra do Senhor vai dizer em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Já está condenado. Não que vai ser, já está.
o que não crê em Cristo, o que não recebeu Jesus, já está com a alma condenada. Não vai ter outra chance. A não ser que essa pessoa aqui em terra se arrependa, mas depois daqui não vai ter uma segunda chance. Muitas pessoas defendem essa tal de segunda chance, que eu não sei aonde tem na Bíblia. Então, ficamos claro que tem ambos caminho tem destino. Do justo e do ímpio, do que o serve e do que não serve. Amém? E a hora de nos aprumarmos, a hora de nos resolvermos, consertarmos a nossa vida para ficar diante da vontade de Deus e sair do que se enquadra no ímpio e viver no que se enquadra no justo, é nessa vida, é nessa terra. Então, se hoje você acordou, eu não sei em qual que você se enquadra, eu não sei em qual caminho que você está, do justo ou do ímpio, eu não sei se você está procurando fazer a vontade de Deus ou cada vez mais desagradar a Deus, você fique ciente do resultado dessa ação aí, vai vir junto com uma reação. E eu oro a Deus que você não tome parte dessa reação vindoura, que do mesmo tempo que nós ansiamos o céu, a vinda vindoura de Cristo, né, e os que não estão dentro de Cristo, também tem um aceleramento da vinda vindoura do juízo final, do lago de fogo. Então que você possa se atentar a isso. Jesus está voltando. Não é que Jesus vai voltar ou ele vem. Não, ele está voltando. Você falando ou não. Ele está voltando. É bíblico. É escritura. É que muita gente que não examina a escritura fala, nossa, ele vai voltar, né? Não, ele está voltando. Não é que ele vai voltar. Aleluia. E os tempos estão se aproximando cada vez mais. Muitas coisas estão se cumprindo. Estamos vivendo muitas coisas. Mas calma, Mateus 24, Jesus vai falar que ainda não é o fim. Mas isso está acontecendo. É necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Então aqui está falando do resultado dos ímpios. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. Ele sabe que aquele que permanecer fiel aqui até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Procura no Google, coloca no dicionário a palavra perecerá. Uma vida que caminha sem Deus aqui nessa terra perecerá. Já está morta, adoece até a tal ponto de como palha, perecerá. Então é muito forte você saber como você está andando. É muito forte e para os seus olhos abrirem num grau que eu oro a Deus que você possa entender que você viver numa vida ímpia fora da presença de Deus tem resultado. E os resultados não são bons. E você fique ciente, ninguém é mais tomado por inocente desde a queda do jardim. Depois de Eva ter comido o fruto e ter entregado para Adão, e a partir dali todos nós pecamos, a partir daquele momento ninguém é mais tomado por inocente. A partir dali perdeu-se